O que Sanches fez por último era impensável. Ele quer nacionalizar, não regularizar, nacionalizar, ou seja, que possam votar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível. Na verdade, a prioridade nacional de Sanches não é a Espanha, é Buenos Aires. Sim, eu já fiz pelo menos uma dezena de denúncias por ameaças, todas, porque são todas por ameaças. Eu não denuncio insultos nas redes sociais, já superei isso. Se denunciasse calúnias e difamações, estaria todo dia na Polícia Nacional ou nos tribunais. Mas sim, acontecem muitas ameaças de morte que chegam diretamente ao meu celular e ameaças de morte que também se materializam através de perfis com nome e sobrenome. Obviamente, quando tenho todas essas informações, eu vou à Polícia Nacional e faço uma denúncia. De qualquer forma, Meliá e Iberostar, desculpe, não estão fazendo isso porque são boas pessoas ou algo assim. Eles estão fazendo isso para, como se diz em cubano, limpar um pouco o peito ou a cara, para ver se conseguem entrar na Cuba Livre. Se depender de mim e de algumas pessoas que ouvi dizer que são bastante influentes, essa gente não vai pegar um centavo na Cuba Nova, porque essas pessoas, inclusive, foram cúmplices de escravidão trabalhista. Sou católico, apostólico, romano, praticante, mas sou muito crítico com a situação da igreja em geral no mundo e da espanhola em particular, Alberto. E eu não vou ver o Papa Leão XIV, sinto muito. Acho que a visita é inoportuna e, além disso, algo pior, cúmplice. Acredito que não era hora de ir à Espanha nem de ter recebido essa pessoa antes. Acho que, além disso, o Papa deve vir pregar o Evangelho se afastando de festas, dessas cenas. Madrid está colapsada, já é tremendo o que está acontecendo. Mandaram todo mundo trabalhar remotamente. No domingo, o bispo Cobo, inaceitável, ordenou suspender o culto em toda a província de Madrid. Precisamos ir à missa à tarde porque o Papa vem. Isso não foi feito com João Paulo II nem com Bento XVI, pois não havia motivo. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais, obrigado por continuarem firmes na trincheira e por nos ajudarem a levantar a voz dos cidadãos diante de governos corruptos. Estamos cercados por eles por todos os lados. A esquerda mais radical assume o poder sempre ligada a grupos do narcotráfico e a organizações criminosas. E quando sofremos porque eles chegam ao poder de um governo de qualquer país, Cuba, Venezuela, Nicarágua ou Espanha, a situação é limite. Aqui isso aconteceu depois que o mesmo já tinha ocorrido em outros países. Por isso estamos alertando, avisando que o caminho é o mesmo e que o objetivo final também é se perpetuar no poder, para que os cidadãos sejam cada vez mais pobres, menos independentes e menos livres. E é isso que está acontecendo enquanto o debate político na Espanha fala de moções de censura e de orçamentos gerais absurdos, porque Sanches mente e diz que agora sim. Não deem atenção, isso é só o zum, zum, zum ou a visita do Papa, mais barulho do que qualquer outra coisa. Olhem, Sanches tem um objetivo que é ganhar as próximas eleições pela porta dos fundos. Já faz meses que estamos alertando sobre isso e ele colocou à prova seu mecanismo de suposta fraude. Ele fez isso nas eleições autonômicas de Castela e Leão, fez isso na Extremadura, tudo isso há poucos meses ou semanas, fez isso em Aragão e voltou a fazer na Andaluzia. Na Andaluzia foi especialmente importante porque a quantidade de pessoas que votam do exterior na Andaluzia foi brutal, bateu o recorde. Mais de 200 mil pessoas queriam votar de fora da Espanha. E deu certo para ele nas 4 vezes. Nas 4 ocasiões, como já contamos para vocês, na Espanha quem ganhou foi o Partido Popular e o PSOE afundou. Mas no voto Sera, não. No voto dos espanhóis no exterior,
Curiosamente, nos 4 lugares quem ganhou foi o PSOE. Vocês não se perguntam por quê? É evidente, e nós já demonstramos isso, que há suspeita de fraude, fraude eleitoral, que há controle dos correios para saber quem deve e quem não deve votar, que fazem campanhas enormes em países estrangeiros para conseguir votos para o PSOE, inclusive subsidiam casas da Espanha. Qualquer associação espanhola fora da Espanha é subsidiada. E avisam que se não se comportarem bem quando pedirem o voto, claro, a torneira fecha e o subsídio acaba. Isso acontece há meses, mas a última coisa que Sanches fez era impensável. Ele quer nacionalizar, não regularizar, nacionalizar, ou seja, que possam votar o maior número possível de pessoas no menor tempo possível. Na verdade, a prioridade nacional de Sanches não é a Espanha, é Buenos Aires. Senhores, o governo terceirizou o processo para obter a nacionalidade. Cada vez que alguém quer obter a nacionalidade, uma pessoa abre um processo e há um funcionário que verifica antecedentes criminais, situação atual, o motivo, se é porque teve um avô na Espanha, ou é filho do exílio, ou qualquer outro motivo. Bem, em Buenos Aires há 650 mil pessoas que já solicitaram e esse número está se aproximando de 1 milhão pouco a pouco, porque esse número não para de crescer. E como Sanches tem pressa em conseguir esse voto cativo, ele terceirizou o processo. Agora não serão mais funcionários públicos que analisarão processo por processo, mas sim empresas escolhidas a dedo por Sanches que receberão, pode ter certeza, a ordem de aprovar tudo. Esqueçam os antecedentes criminais, não importa se no final o avô não era espanhol. Digam sim, nacionalizem, 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 com o único objetivo de que votem em mim daqui a 1 ano, quando eu não tiver outra escolha, se Deus quiser, de convocar eleições. Buscamos mais informações. Gabriel Araújo, estamos dizendo, você é perito em informática, que o que antes era feito por funcionários agora será feito pela empresa que contratou Jéssica, a prostituta de Ábalos. De fato, é exatamente como você disse, Ineco. Ou seja, a empresa, a engenharia e economia do transporte, que depende do Ministério dos Transportes, empresa semipública que arranjou emprego para Jéssica, vai ser responsável por substituir o trabalho dos funcionários consulares. O que, inclusive, me parece estar no limite da legalidade, se não for totalmente ilegal, porque isso, evidentemente, é um processo público que deve ser conduzido por funcionários públicos. E isso, especificamente, me parece um absurdo, porque são 2.000 novas pessoas incluídas no contrato para gerenciar tudo isso. As necessidades massivas, além das contratações já feitas da Neores Espanha, que lembra, também tinha sido contratada para ajudar nessa nacionalização em massa, não é? Ou seja, estão gastando milhões para acelerar tudo. Essa é a questão, que os processos não atrasem. Objetivo final, que em Buenos Aires se decida quem vai governar a Espanha, não é? Exatamente, e além disso, a atitude já não é mais disfarçada, porque o próprio senador socialista para assuntos exteriores, o senhor César Mogo, confessou abertamente que a intenção era finalizar e tramitar rapidamente esses processos de nacionalização. Ele disse isso textualmente. Então, aqui já é indisfarçável a atitude do Partido Socialista, neste caso do PSOE. César Mogo não faz parte do governo, ele é do Partido Socialista, certo? E lembremos, além disso, que Paco Salazar se mudou para a Argentina e está morando na Argentina como assessor eleitoral. Então, são todos, digamos, esses pontos que, ao serem conectados, evidentemente, levam a essa manipulação, que, aliás, sobre a manipulação do censo eleitoral, quero dizer que agradecemos que muitos meios de comunicação já tenham acordado e estejam informando. Como você e nós já informamos há muito tempo, alertando sobre esse tema, né? Obrigado, Gabriel. Seguiremos investigando. Um abraço. Saudações, até logo. Amigos, isso é só o começo. A fraude eleitoral está à porta. Estamos investigando.
Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, recebemos muitas mensagens de confidenciais preocupados com um amigo desta casa que é Rubem Pulido. Uma dessas pessoas é nossa amiga Ana de Tenerife. Olha, fico muito feliz em poder ajudar o Rubem Pulido porque fiquei com muita pena dele. Eu vi no Twitter todas essas ONGs, toda a Cruz Vermelha, tudo isso é igual ao que acontece com o câncer. Tudo isso é só do governo, tudo isso é controlado pelo governo. Me dá pena o que fazem com Rubem Pulido. Vejo que ele está sozinho. Precisamos ajudá-lo. Não que não tenha apoio, mas muita gente está com ele. Mas ele faz tudo sozinho, já que não vejo mais ninguém cuidando da migração. Quando fomos hackeados, ele foi o primeiro a sair para nos ajudar. E se acontecer algo com o Rubem Pulido, acontece com todos nós, não é? Ele é o melhor especialista em imigração que existe neste país. Trabalha na La Gaceta, colabora com vários meios de comunicação, rádio e televisão. E ele foi denunciado, dizem que por conteúdo racista ou xenófobo, por mostrar o prontuário de um falso menor desacompanhado no centro de Hortaleza. E o Ministério Público está pedindo pena para ele, vai haver julgamento e isso vai demorar. Rubem se viu obrigado a abrir um crowdfunding legal para pagar sua defesa e queremos colaborar com isso. Rubem, seja bem-vindo, como você está? Obrigado, Albert. É um prazer estar com você de novo. Você está preocupado ou não? Estou preocupado porque, veja, no final das contas, o artigo 510 do Código Penal, esse crime de ódio que fica à livre interpretação, pode ser entendido de muitas perspectivas, tem suas nuances dentro dessas interpretações. Então, em parte, estou preocupado e, por outro lado, estou tranquilo porque sei que não fiz nada de errado, simplesmente o que fiz foi evidenciar uma situação muito comum ao redor desses centros de menores estrangeiros não acompanhados. Também destaquei que esse centro de menores estrangeiros não acompanhados de Hortaleza tinha pleno conhecimento do perigo que esse estuprador representava, não é? Que eles já sabiam previamente que havia comportamentos, falando suavemente, inadequados ao redor desse sujeito, desse perfil, e poderia ter sido possível agir a tempo. E ele poderia ter sido expulso desse centro de menores estrangeiros não acompanhados e poderia ter sido expulso da Espanha, tendo conhecimento de tudo isso. Eu coloco essa informação na mesa e todos os alarmes são acionados, não é? Todos os alarmes são acionados me apontando como xenófobo, como racista, por evidenciar algo que tentaram esconder de todas as formas possíveis, porque eu tenho no final esse documento com muito esforço e com o risco de pessoas que colocam seu emprego em jogo, que arriscam seu posto de trabalho, ao me fornecerem todo esse tipo de informações e também alguns dossiês que evidenciam, através de muitas fotografias, que os menores, os supostos menores que se encontram nesse centro de Hortaleza, então, têm uma aparência física que está muito distante dessa menoridade. Por tudo isso, o Centro de Menas de Hortaleza me denunciou ao Ministério Público de Madrid e o Ministério Público de Madrid abriu investigações e encaminhou tudo aos tribunais porque entende que pode haver crimes. Mas veja, é absurdo. Ou seja, em uma investigação jornalística, o que deveria ter vindo à tona é o que acontece no centro de Hortaleza, que acolhe maiores de idade que acabam cometendo atos criminosos que poderiam ter sido evitados. E essa investigação é a que não está sendo realizada. O que estão fazendo é matar o mensageiro, certo? Exatamente. A direção do centro continua sendo a mesma, a gerência do centro continua sendo a mesma, só mudou a subdireção, para que saibam que eu tenho registro de todos os movimentos que acontecem dentro desse centro de menores, mas nenhum tipo de responsabilidade é apurada. Insisto, a direção e a gerência continuam sendo as mesmas e não houve nenhum tipo de consequência para eles, apesar de tudo o que aconteceu e de tudo o que continua acontecendo nesse centro de menores. Outra questão é que tenhamos conhecimento deles, porque é a própria direção e a própria gerência que sempre fazem de tudo para que isso não venha à tona. O que acontece lá dentro são conflitos constantes, em alguns casos, que acabam em violência extrema.
Bom, primeiro, né, o mais importante, na descrição do programa de hoje tem um link que leva vocês para essa página legal, onde cada um pode doar o que puder para esse crowdfunding. Para Rubem Pulido, e está indo muito bem, já são mais de 400 doações, mas nem todo mundo doa grandes quantias, cada um o que puder. Se os confidenciais colaborarem, damos o empurrão definitivo, porque esse pessoal te processa, depois tem recurso e os advogados são caríssimos, assim como os peritos. Ou seja, é preciso ajudar nisso, como se fosse este programa. E segundo, você já foi denunciado 10 vezes, eu li nas redes e todas foram arquivadas, não é? Sim, eu já fiz pelo menos uma dezena de denúncias por ameaças, todas por ameaças. Não denuncio insultos nas redes sociais. Já superei calúnias e difamações. Caso contrário, teria que ir à Polícia Nacional ou aos tribunais diariamente. Mas sim, acontecem muitas ameaças de morte que chegam diretamente ao meu celular e ameaças de morte que também se materializam através de perfis com nome e sobrenome. Obviamente, quando tenho todas essas informações, procuro a Polícia Nacional e faço uma denúncia porque entendo que estão ameaçando ou atentando contra a minha integridade e contra a minha pessoa, pois já tive que lamentar acontecimentos desagradáveis no passado. Pois bem, os tribunais estão arquivando todas essas denúncias porque não encontram indícios de que eu realmente possa ter sido ameaçado. Apesar de, como eu disse, já ter sofrido uma agressão lá pelo ano em outubro de 2020, os tribunais entendem que a minha integridade não está ameaçada e que todos esses tipos de ameaças, bem, não precisam ter nenhuma consequência. E é isso que estou enfrentando, com o respaldo também de alguns tribunais que arquivam todas essas denúncias, decretam o encerramento e fica tudo por isso mesmo. E no final não há nenhum tipo de consequência. Para todas aquelas pessoas que fazem essas ameaças contra mim, e em algumas ocasiões, inclusive a partir de números de telefone, que aí fazer um rastreamento também não acho que seja muito complicado. Ou seja, ameaçar certas pessoas ou dependendo do que a pessoa pensa, sai de graça. Olha, já estamos um pouco cansados, fartos de que denunciar fatos concretos de uma população imigrante específica seja chamado de racismo ou xenofobia. Temos mais do que dados e a maioria dos policiais ou do ministério que comprovam que o que dizemos não é mentira, você foi pioneiro nisso. A opinião pública está mudando? Finalmente estão enxergando a verdade dos números? Sim, no final as pessoas estão vendo as estatísticas, não só as estatísticas que o INE traz para nós, mas também temos a sorte de que há alguns agentes dos Mossos de Esquadra e também existe uma chain que também elaborou alguns relatórios que são muito claros em relação a todas essas tendências criminológicas. Existe uma criminalidade importada, existe uma criminalidade que chega à Espanha através da imigração ilegal e descontrolada, e isso já é uma evidência empírica que consta em relatórios, que consta estatisticamente e que os cidadãos comuns estão vendo também nas nossas ruas, Almeria, Granada, toda a região sul da Espanha. Se formos para a região de Levante, é a mesma coisa, Múrcia, Alicante, Valência, Barcelona, o que mais podemos dizer? E o norte da Espanha, Bilbao, Pamplona, estão sofrendo as consequências desse desastre nas fronteiras. E já não dá mais para enganar ninguém, porque são os próprios vizinhos que estão vendo todos os dias as consequências desse desastre nas fronteiras. Eles percebem o aumento da criminalidade e sabem que há horários em que não podem sair tranquilos. Eles estão vendo como há bairros para os quais não podem ir, porque há inúmeros conflitos entre os próprios moradores do bairro e inúmeros conflitos com aqueles que visitam essas áreas de alta concentração de imigração ilegal. Então, as pessoas já estão vendo isso, já estão sentindo isso, felizmente está sendo assim. Então, já existem pessoas para quem você não pode ir com o mesmo argumento de sempre, de não são casos isolados, não são apenas alguns, quando sabem que em muitas ocasiões, durante uma única semana, estão lamentando fatos criminosos de forma constante. Eu estive em certas áreas recentemente, estive em Montefrio, conversei com os moradores de Montefrio, após esse lamentável acontecimento em que um magrebino sai com um machado e espalha o pânico durante toda a manhã. E eles me disseram isso não é um episódio isolado.
Esses episódios vêm acontecendo de forma constante e ocorrem toda semana, e não apenas em Montefrio, mas também em cidades vizinhas. Também ocorrem em várias localidades de Sevilha. Há pouco tempo se apontava para Cantilhana, mas não é só Cantilhana. Há muitas cidades que estão tendo o mesmo problema. O lamentável é que precisa acontecer um fato atroz para que tudo isso venha à tona, para que esses moradores tenham voz, para que possamos entrevistá-los, e nem todos os meios de comunicação dão atenção a isso. Na verdade, a imensa maioria ignora a informação, não conversa com esses moradores, não fala sobre essa realidade que, como eu disse, se multiplica a cada dia. Rubem, por que a Espanha não reconhece os ataques jihadistas? Ontem você publicou na Gaceta que novamente essa ameaça foi feita à Espanha através de um panfleto e justamente antes da visita do Papa. Mas na Suíça, na França, na Alemanha, se alguém grita Allahu Akbar e mata alguém, isso é analisado como um ato terrorista. Aqui não. Aqui sempre é um problema mental. Aqui nunca se diz que é um terrorista. Por quê? Bom, não sei se é porque queremos enganar novamente a população. Anos atrás, enganava-se a população dizendo que todos eram refugiados. Já estamos vendo que não é assim, porque as operações policiais evidenciam as grandes quantias de dinheiro que pagam para que esses deslocamentos aconteçam. Agora tentam nos falar sobre surto psicótico para tentar distorcer o que é um ataque de natureza terrorista. A base do argumento é a mesma: desviar a atenção e focar em outro. Em outro ponto, não assumir a consequência que toda essa debacle fronteiriça está nos trazendo e assim poder continuar caminhando com políticas que não passam de remendos e que não vão solucionar o problema e que esse problema vai se agravar. Enquanto isso, as forças de segurança do Estado tentam lutar contra a maré, porque só neste ano já tivemos mais de 600 de detenções por terrorismo islamista, por terrorismo jihadista na Espanha no ano passado terminou com 100. Estamos no meio do ano porque acabamos de entrar em junho e já temos mais de 600. Este ano vai terminar igual ao ano passado, e isso não é indicativo apenas do grande trabalho que as forças de segurança do Estado estão fazendo, mas sim um indicativo da séria e grave ameaça contra a nossa segurança nacional, que já o próprio relatório de segurança nacional reconhece como tal, que as rotas da imigração ilegal são um vetor de infiltração terrorista, e há operações policiais que também evidenciam isso. Por mais que tentemos evitar olhar para esse lado, os atentados estão acontecendo na Espanha, estão acontecendo com cada vez mais frequência. Há alguns anos lamentamos um em Torre Pacheco, foi lá por 2020 e 2021, um atropelamento fatal que no início também foi atribuído a um surto psicótico. E depois a Audiência Nacional acabou abrindo investigações por atentado jihadista, porque havia manuais, porque houve um ritual prévio. Lamentamos o que aconteceu em Montefrio, lamentamos o que aconteceu em Esplugas, lamentamos o que aconteceu em Valecas. Agora temos que lamentar outro recente, onde tudo que envolve o cenário é o mesmo. Uma reivindicação religiosa é um atentado jihadista. Para ficar só nisso, vou te contar algo que ainda não veio à tona. O autor do atentado de Valecas está em um módulo terrorista. No entanto, a mídia dizia que ele estava drogado, que era alienação mental, que era um surto psicótico. Ele está em um módulo onde há terroristas. Sim, ele está em um módulo onde há terroristas porque cometeu um atentado terrorista. E isso não veio à tona. Estou trazendo isso para você com exclusividade. Mas para que vejamos que a própria justiça, os próprios centros penitenciários entendem dessa forma, as próprias forças e corpos de segurança do Estado entendem dessa forma, porque eu conversei com os agentes que participaram da prisão desse jihadista de Valecas e eles deixaram isso claro para mim. Ali não há nenhum tipo de conotação que tenha a ver com a saúde mental do indivíduo. Não, ali havia algo premeditado, ali havia uma reivindicação clara, e isso era um atentado jihadista como os que vêm acontecendo com cada vez mais frequência, e vamos lamentar se não fizermos nada para evitar no futuro, claro. É que nos tratam como crianças, como se não estivéssemos preparados para saber a verdade, por favor. O que não estamos preparados é para aguentar tanta mentira. E agora a última. Podemos estar seguros com a visita do Papa? Eu digo isso porque ontem eu publiquei um vídeo, chegaram até mim rumores de que o governo que está na Espanha é capaz de tudo para usar a visita para desviar a atenção. O que chega até você, Rubem?
Bom, eu acho que a visita do Papa, né, além da sua visita a Madrid, a cidade condal, a alguns pontos nacionais, vai ser instrumentalizada para continuar branqueando a imigração ilegal, para continuar tentando fazer com que a gente coloque o foco aí, a partir de uma perspectiva concreta e é a partir dessa perspectiva humanitarista, dessa perspectiva boazinha, que não tem absolutamente nada a ver com tudo o que estamos falando. Acho que a atenção vai se voltar para aí. Depois também, o que eu pude constatar nessas últimas horas é que o Estado Islâmico, em seus boletins, também menciona essa visita. Ou seja, o Estado Islâmico vai premiar aquele indivíduo que, de forma solitária, aquela pessoa que agir como um lobo solitário, como conhecemos agora, que tenta atentar contra essa visita do Papa. Isso está aí, não é? E isso também é um indicativo de que na Espanha há indivíduos, perfis, que podem estar preparados para agir no momento em que isso for necessário. Tenho conhecimento de que as forças e os órgãos de segurança do Estado também estão cientes desse apontamento. E simplesmente espero que se haja altura, de forma preventiva, tenho certeza de que vai ser assim. Não é? Mas é mais uma demonstração do que vai acontecer em torno de todo esse cenário. E o que temos na Espanha e o que podemos ter, como eu disse anteriormente, no futuro. Ainda mais, se possível, quando também temos um país lá na fronteira sul, que mencionei há poucas horas, que nos últimos 7 anos já tem quase 68 mil indultos, quase 68 mil indultos desde 2019 até o último que aconteceu este ano, onde estão incluídos 175 terroristas indultados, 175 terroristas condenados à prisão que foram anistiados e que foram perdoados em troca de uma declaração que basicamente diz que eles se afastam, não é? De qualquer princípio islâmico radical e que passam a abraçar a religião de uma forma mais sensata, não precisam de mais nada para que esse indulto aconteça. E isso, sem dúvida, também é um vetor de risco diante do que sabemos, não é? Tudo o que parte dessa área norte do Marrocos, tudo o que parte dessa área do litoral atlântico e do Saara, onde a infiltração pode se concretizar com mais garantias para essas redes criminosas. É a jogada perfeita. Liberar 68 mil presos, muitos terroristas marroquinos, aqui regularizar 1 milhão ou 2 sem nenhum tipo de controle, é a jogada perfeita. Os efeitos nós já estamos vendo e continuaremos vendo. Rubem, tomara que a gente possa te ajudar mais com esse crowdfunding e tomara que a justiça entenda o que é liberdade de imprensa e investigação e coloque o foco onde deve. Eu espero que em pouco tempo você me diga se foi arquivado ou se não acaso. Tomara que seja assim. Um forte abraço, amigo. Um abraço, Albert. Obrigado. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, o que aconteceu nas últimas horas não deixa de nos surpreender. O relatório da UCO, com uma coragem sem precedentes, conta tudo em detalhes. Os esgotos do PSOE. Já explicamos ontem os 18 mil euros que o PSOE pagou por ordem de Sanches para comprar os áudios das saunas de Savignano. Supostamente, depois eles poderiam ser usados para chantagens ou subornos desse esquema. E talvez o mais grave, essa testemunha conta como o diretor-geral da Guarda Civil, Leonardo Marcos, nomeado por Marlaska em 2023, recebeu a ordem de Marlaska para ordenar a UCO em setembro de 2024 que não investigasse Sanches. Na verdade, o que o diretor-geral recebeu como ordem de Marlaska e transmitiu à UCO foi que ficassem de lado, essa é a frase. Que ficassem de lado no caso do irmão de Sanches e nos demais escândalos do PSOE. A ordem foi dada, como eu disse, por este homem que vocês estão vendo, Leonardo Marcos. E em qualquer país, Marlaska já teria renunciado umas 40 vezes. Mas isso não é só algo que o queime, ele já está completamente queimado com o detalhe de que Marlaska foi juiz.
Ele sabe que tudo o que faz é ilegal e que algum dia pode acabar na prisão por isso. E mesmo assim ele faz. Que poder tem Sanches ou quanto dinheiro ele deu ou em quais contas está? É isso que devemos nos perguntar. Faz tempo que chegam à imprensa relatos de que o marido de Marlaska poderia ter fortunas, mas ainda não chegamos a essas contas. Que o Ministério do Interior haja assim deveria abrir um novo capítulo, uma nova investigação apenas sobre o ministro Marlaska e sua própria rede de corrupção. Francisco Vendala, tenente-coronel, o Ministério do Interior nunca caiu tão baixo, não é? Nunca caiu tão baixo, nem foi tão ilegal, nem cometeu um suposto crime que é uma prevaricação enorme. Nem, é claro, além disso, que se colocou tão à disposição do sátrapa Sanches, nem de nenhum outro, como estamos vendo agora, infelizmente. Albert, isso é algo que de qualquer forma tinha que acabar sendo descoberto, porque não se sustenta isso que estamos vendo. Essas tramas, essas conspirações, essas máfias só existem, só funcionam controlando as forças policiais, silenciando-as, calando-as, corrompendo-as. Também, em parte porque acabamos de ver que algum dos seus generais parece que colaborava perfeitamente, conscientemente, até mesmo com entusiasmo, com esse tipo de ordens. Aí está a chave, veja bem, já dissemos aqui no seu programa muitas vezes, você deu isso como exclusivo e está dizendo para todo mundo, porque é a verdade. Esse é o problema, essa cadeia de funcionários é a que precisa ser cortada pela raiz. Quando recebe uma ordem ilegal, inconstitucional, ilegítima, corrupta, criminosa, é ela que tem que dizer primeiro não e proceder imediatamente para denunciar. Se aqui o chefe da Guarda Civil, o diretor da Guarda Civil, este como qualquer outro ou outra te disser, olha, faça vista grossa no seu trabalho, no cumprimento das suas obrigações, aquelas que você jurou defender a lei e a ordem, você tem a obrigação, primeiro, de dizer não e, segundo, de denunciá-lo. Assim, no ano de 24, já teríamos sabido que havia uma denúncia da própria Guarda Civil contra o diretor da Guarda Civil por este ou outros casos. Vão aparecer mais casos, Albert, você também está revelando e apresentando eles, sendo um dos poucos, para não dizer o único, mas o que está acontecendo? Esse é o esquema que precisa ser destruído, Albert, que os funcionários de qualquer ministério, o de transporte com Ábalos e outros, tivessem dito não, isso é ilegal, ou isso é corrupto, isso é criminoso. Isso é importante, vamos ver se tomamos consciência. O problema continua sendo que nesses órgãos ainda há divisão, Albert. Há muitos que obedecem, vimos isso com nossos generais, que agora até a própria UCO já interveio, está investigando. Esse é o grande problema e é isso que precisa ser denunciado. Que a parte saudável dessas instituições, da Guarda Civil, da Polícia, das Forças Armadas, do Ministério X, de Transporte, seja qual for, tenham a coragem, o valor de dizer não e de denunciar no momento em que essas ordens são dadas. Porque os fins não justificam os meios, muito menos estes, Alberto. É muito grave porque, senhores, isso não pensem que é só mais uma corrupção. Isso já é o passo definitivo para acabarmos como Venezuela, Nicarágua ou Cuba, quando as forças de segurança obedecem ordens políticas e fingem que não veem, acaba como Cuba. Sai de Chalinchon, como você está? Aliança contra o comunismo, você sabe bem do que estou falando? Um abraço, Albert, e um abraço aos telespectadores deste querido meio de referência para muitos. De fato, sim. Quando a divisão de poderes se quebra completamente e tudo se mistura, pois acontecem esse tipo de situações que geralmente e na maioria das vezes acabam resultando em injustiças. Porque o que estamos vivendo aqui, por exemplo, no caso do irmão de Sanches, é que uma pessoa que ia acessar, não é? Ao cargo a que estava qualificada, a que estava preparada, sofreu uma injustiça e não teve a quem recorrer para ser ressarcida. Por sorte, sempre manifestei, sabe o quê? Eu manifestei praticamente uma confiança cega na solidez das instituições espanholas, apesar de todos os ataques que este governo tentou fazer contra elas. E como estamos vendo, está bastante delimitado o que é o trigo.
e a palha. Mas independentemente disso, e é por isso que existem programas como este, é preciso continuar dando o alerta, é preciso continuar avisando, porque acima de tudo não se pode baixar a guarda, porque a liberdade, a democracia é algo muito frágil e por isso existe a divisão de poderes para que cada um vigie e não controle. Outro dia ouvi um político dizendo que o sistema legislativo tinha que controlar o executivo. Fiquei surpreso, às vezes aparecem esse tipo de comentário, né? E o que os poderes têm que fazer é vigiar uns aos outros para que cada um cumpra a sua função. E como bem sabemos, o Poder Judiciário parece ser o último bastião, né? A última trincheira de resistência. Bom, o próximo passo vai ser fechar em nossos canais o que já estão fazendo e não podermos contar para vocês o que está acontecendo. Ou que a UCO, que acabou de divulgar esse relatório devastador, mas que já divulgou 20 relatórios devastadores e ainda faltam outros, seja desmantelada. Aqui contamos que esse plano existe, o plano de desmontar a UCO e a UDEF e criar uma Guarda Nacional, logicamente, com o poder político no controle total, dominando-a. Para quê? Para acabar com isso, para acabar com as investigações sérias, bem feitas e responsáveis. Não sei, aqui acontecem muitas coisas e tudo demora muito. O diretor-geral da Guarda Civil já deveria estar sendo investigado por dizer para ficarem de lado, ou aquilo que disse Coldo ainda sobre Begônia Gomes, lembram? E eu? Pagamento de alguma comissão, alguma contrapartida econômica pelo resgate? A única coisa que posso dizer é que os Hidalgo comentaram, e isso foi na minha frente, que era preciso compensar o bom tratamento que a senhora Begônia havia dado. Compensar como? Bom, rapaz, eu não sei exatamente como fizeram, mas a palavra que usaram foi essa. Começaram falando, acho que, se não me engano, de 100 ou 200 euros, até chegar a 1 milhão. Não sei se é algo que vai para frente, mas naquele momento, como eu digo, eu gostaria de não estar lá, mas é verdade que eu estava e é verdade que eu ouvi. E o que mais falavam sobre as compensações da Begônia? Não, na verdade eles especificaram de forma geral que o melhor que tinham, que podiam, era compensar. Então, eu sei que posso dizer assim porque foi o que aconteceu e o que eu ouvi. Como eles queriam fazer, ou o que eles queriam fazer. Bom, na verdade eu não sei, mas eles falavam muito sério. E eles falavam de 1 milhão de euros. A palavra que eles disseram vai de 100 até 1 milhão. Começaram em 100 mil e depois falaram de 1 milhão. Não sei se começaram com 100 mil ou 200 mil e terminaram em 1 milhão. E para o presidente havia dinheiro? Isso, eu não... A compensação era apenas teoricamente para Begônia Gomes. Foi isso que eu ouvi. Eu não ouvi nada do Sr. Pedro. Ou seja, Coldo, em uma entrevista ao OK Diário, disse que Begônia recebeu 1 milhão e ele ouviu isso por ajudar no resgate da Air Europa. Begônia está sendo investigada por vários casos. Mas disso, não. Do Air Europa, não. Como pode ser? A justiça é muito lenta na Espanha, Vendala, e isso é um problema, não é? A justiça perdeu na Espanha suas duas bases fundamentais, a exemplaridade e a rapidez. A justiça tem que ser, em qualquer país do mundo, em qualquer coletivo humano, tem que ser exemplar em suas sentenças e rápida, porque de nada adianta que depois de 10 anos saia isso ou aquilo. Isso é terrível. Isso acontece há muito tempo na Espanha, Alberto. E esse é outro dos grandes fatores que apoiam o que você disse no começo, e o que também nos disse Said, uma tirania. Uma ditadura da verdade chega por essas coisas. Ela chega quando esse poder tirano controla esses mecanismos que são os importantes, né? São os que vigiam a eles mesmos. A justiça tem um poder tremendo que perdeu, infelizmente, por sua própria corrupção, porque é o poder coletivo de levar até o presidente do governo ao banco dos réus. Vimos isso com o Watergate nos Estados Unidos. Caiu um presidente dos Estados Unidos por uma falcatrua que estava fazendo em uma eleição. Esse é o grande poder da justiça e dos juízes que se perdeu na Espanha, Alberto.
E enquanto não restabelecermos isso, assim como restabelecermos também nas forças policiais o cumprimento de suas missões, é preciso fazer um apelo aos juízes, à Guarda Civil, aos policiais, às Forças Armadas. Eles devem lealdade à Espanha. Seu juramento é para com a Espanha e para com seu chefe, desde que estes cumpram suas missões e deem ordens legais, constitucionais, que respeitem, portanto, o juiz. Não é tão fácil. Esmeralda, há uma semana falamos aqui sobre isso, sobre por quê, pois até mesmo os militares, por exemplo, na Dana, não deixaram de obedecer às ordens de seus superiores e saíram para ajudar e para salvar vidas, não é? Esmeralda nos diz que isso não pode ser feito. Ouçam. Na Espanha, nem em nenhum país do mundo, nenhum militar, nem mesmo um general do mais alto escalão pode chamar seus batalhões para intervir politicamente. Fazer isso seria rebelião militar, de acordo com os artigos 472 e 473 do Código Penal. Golpe de Estado, mesmo que seja feito com boas intenções. O que você acha do que diz Bendala? Não, eu sinto muito, mas não concordo. O cumprimento da lei, acima de tudo, nunca pode ser um golpe de Estado. O que sim, evidentemente, vai acarretar para quem agir assim, como também aconteceu em La Dana, com aqueles que saíram voluntariamente à paisana para ajudar, apesar das ordens contrárias que tinham, sim, isso acarreta, logicamente, uma perseguição. Mas nunca se pode considerar um golpe de Estado, justamente porque está defendendo a legalidade, a Constituição, que nos obriga a todos. Contra quem? Contra aqueles que a descumprem? Acho que é preciso perder esse medo, inclusive o medo histórico, como o 18 de julho, entre outros. E é preciso lembrar, talvez, o 2 de maio de 1808, quando 2 capitães e um tenente saem às ruas para ajudar um povo que está se rebelando contra quem? Pois contra um exército inimigo, contra a tirania, em resumo, pela liberdade e pela dignidade. Eu acho que, além disso, mas é muito importante lembrar todos os códigos penais, o militar, o da polícia, o Código Penal Geral para o Cidadão, que te obriga, e está escrito, a não obedecer ordens, leis, normas inconstitucionais. Claro, o problema, Alberto, e eu entendo a Esmeralda, é que isso traz como consequência, na situação em que vivemos, que essas pessoas sejam imediatamente retaliadas. É preciso dizer assim, porque essa ideia está diante de nós. Retaliadas como em Cuba. Por isso, Cuba continua se mantendo, apesar de tudo, como está hoje. E se não for assim, quero que alguém me contradiga. Porque essas forças policiais e o exército continuam oprimindo um povo que, no máximo, pode sair às ruas e gritar. Mas se fizer qualquer outra coisa, é exterminado, Alberto. E falando de Cuba, estamos vendo imagens de como os protestos acontecem à luz do dia. Isso não tinha acontecido antes. Frequentemente era na escuridão, com fogueiras e muito barulho de panelas, mas agora, à luz do dia, o povo já está cansado. As mensagens de esperança que enviamos dos Estados Unidos e por meios como este tocaram a população e eles não aguentam mais. O que chega até você? Porque eu já estou farto. Meus contatos vivem me dizendo que já vai acontecer, que é questão de dias, mas aqui não acontece. Acontece comigo um pouco como a extração de Maduro. Lembra que todo dia a gente anunciava e até acontecer demorou 3 meses. O que você está ouvindo de Cuba? Bom, sobre a data X, realmente não tenho nenhum conhecimento, mas o que está acontecendo em Cuba, com algumas diferenças, é muito parecido com o que aconteceu em 11 de julho de 2021. Lembra que trouxemos, por exemplo, aqui para o programa o Osiris, que foi uma das vítimas, né, daquele levante popular, baleado pelas forças policiais militarizadas do Partido Comunista, e nós trouxemos as balas aqui no Hospital do Mar, de Barcelona, e está em regime de asilo e protegido pelo Reino da Espanha, e já as pessoas perderam tudo. Você não tem luz, não tem água, não tem dignidade, não há medicamentos básicos, não há uma vitamina, não há penicilina, não há medicamentos básicos, não há uma gaze, não há água oxigenada, não há uma agulha com linha para te costurar, não há as coisas básicas. Na Venezuela, você vai a um hospital e tem que levar a aspirina, o remédio, a faixa e a água oxigenada. Igualzinho em Cuba. O comunismo segue o mesmo caminho.
Os cubanos que têm família no exterior, esses conseguem se salvar se vão a um hospital, porque, claro, a família do exterior compra. Ao chegar na farmácia, compro tudo o que preciso e o que não preciso, a farmacêutica ou o farmacêutico. Ela me traz e eu mando em um pacote rapidamente para uma cirurgia, para o que for necessário. Mas o que está acontecendo é que as pessoas já perderam até o medo. As pessoas sabem, apesar das restrições e das questões que de vez em quando tentam apertar o cerco. Por exemplo, agora, um youtuber que era humorista entrou escondido um youtuber que entrou escondido em uma base militar abandonada em ruínas. E mostrou, claro, todos os foguetes, os tanques, todo o material, né, de guerra destruído, abandonado. Claro, isso passa uma mensagem muito clara de que não tem com o que se defender, que já sabemos, né? E está isolado. Mas mesmo assim as pessoas continuam nas ruas protestando porque o povo está cansado da cara de pau. Marco Rubio acabou de apontar a Gaesa como a principal empresa exploradora dos cubanos, que é a empresa, digamos, símbolo militar de Cuba, e a Gaesa tiraram o GAE dela porque era SA, GAESA, tiraram SA, dizem que não se chama mais SA, e que agora eles dizem que ajudaram a construir hospitais e escolas, mas não sabemos quais hospitais e quais escolas eles ajudaram para essa empresa. E o mais positivo, embora estejam fazendo isso com uma intenção, é que Meliá e Iberostar abandonaram Cuba já faz anos. Meliá e Iberostar foram embora, já estava na hora. Sim, já faz anos que estamos pedindo. É uma vergonha terrível que empresas espanholas estivessem lá para que Pablo Iglesias, Manolarias e mais alguns fossem para lá, como se aqui não estivesse acontecendo nada. E fotografar os pobres na rua, aquilo parecia um circo vergonhoso. Lembremos, nunca ganharam dinheiro em Cuba. O que faziam era simular que estavam lá, e a diferença era paga pelo Estado espanhol, pagando ao governo cubano, que ficava com uma parte e dava outra parte para essas empresas, não é, Said? Exatamente, através de uma coisa chamada PSA, Acordo de Diálogo Político e Cooperação entre a União Europeia e Cuba. Tem havido pressão porque esse tipo de acordo bilateral precisa da aprovação dos 27 países. Acho que o parlamento da Estônia ou Letônia se recusou e não derrubou o acordo. Muitos perguntavam por que não derrubam? Porque era preciso pagar para essas pessoas de alguma forma. De qualquer maneira, Meliá e Iberostar, desculpe, eles não estão fazendo isso porque são boas pessoas ou algo assim. Eles estão fazendo isso para, como se diz em cubano, limpar um pouco o peito ou a cara para ver se conseguem entrar em uma Cuba livre? Sim, depende de mim e de algumas pessoas que eu ouvi dizer que são bastante influentes. Essas pessoas não vão pegar um centavo na Nova Cuba porque essas pessoas, inclusive, foram cúmplices de escravidão trabalhista. Concordo plenamente. Porque se você paga a um trabalhador, por exemplo, aqui na hotelaria, não sei, estou inventando, você paga 1.800 euros, por exemplo. Não tenho certeza agora do salário. Você paga a um trabalhador da hotelaria 1.800 euros e acontece que em Cuba, a Meliá pagava o salário para o Estado e o Estado pagava $50. E então acontecem todas as coisas que acontecem. Qualquer garçom, cozinheiro desses hotéis Iberostar ou Meliá espanhóis em Cuba tinha salários de miséria, mas aparentavam salários maiores. Quem ficava com a diferença? O empresário do hotel e o governo cubano. Eu não sei se o empresário, mas o Estado cubano com certeza ficava com essa parte. E depois isso evidentemente gera todo um foco de corrupção, onde os trabalhadores roubavam a comida, roubam uma lâmpada, roubam um lençol, roubam o sabonete, vão roubando tudo. É o mínimo, né? Você conhecia essa situação, né, Bendala? Eu conhecia e conheci de perto na Romênia. Eu estive lá com o Ceausescu antes, durante a queda e depois. E o que Seide está contando é o mesmo comunismo. Por que comunismo? Esse socialismo, esse marxismo. Lá eu tinha uma pessoa que me ajudava em algumas coisas e me pedia, pelo que Seide disse, ô Paco, você me empresta uma lâmpada? E eu digo, mas por que você precisa de uma lâmpada? E ele diz, porque a última que eu tinha em casa queimou e agora estou vivendo no escuro há 3 dias. É assim mesmo.
Falo de 89, 90, 91, não de 1833. Bom, na Romênia, comunismo como em Cuba, infelizmente, por 1/4 de quilo de café, meninas se prostituíam só para levar isso para casa porque não existia. Na Romênia comunista de Ceausescu. Lá a corrupção era brutal, mas por necessidade, porque senão não comiam. Eu vi filas para comprar umas maçãs que na Espanha, estou te dizendo literalmente, nunca dariam nem aos porcos. E eu vi isso e sou testemunha do que é o comunismo. Assim como Seide é testemunha disso em Cuba, porque não importa o hemisfério em que se esteja, não importa o país, a cultura. A história, o comunismo, o socialismo é sempre a mesma coisa em qualquer lugar. Gerador de toneladas de ruínas e de rios de sangue, porque sempre termina com rios de sangue. Bom, sangue que, aliás, já foi deixando pelo caminho. Posso te contar coisas horríveis, mas as mesmas que Seide, provavelmente até mais, porque já estamos no século XXI, o que é inacreditável como está aquela pobre ilha. Deixa eu acrescentar algo, por favor. Acrescentar algo. Desculpa, deixa eu acrescentar algo. Eu não sei se os donos das companhias hoteleiras tinham consciência dessa situação, mas nesses hotéis aconteceram muitos encontros sexuais entre adultos e menores de idade. Muitas meninas de 15, de 16, 17 anos que se prostituíam com estrangeiros, com esses que por acaso você encontra aqui depois, bem aqui na frente do consulado cubano. E os hotéis funcionavam como prostíbulos e talvez algum dia terão que falar sobre isso. E também esses hotéis às vezes gravavam com câmeras escondidas imagens de pessoas importantes para serem chantageadas pelo governo cubano, não é? Claro. Exatamente. Esses hotéis têm muita história. Além disso, ali há pessoas que vivem aqui em Barcelona, que têm residência em Cuba e que pelo menos uma vez por mês precisam entrar na ilha. E que eu sei, e posso afirmar diante de quem for necessário, que são predadores sexuais que vão a Cuba para se deitar com meninas. Por €1, por um sabonete, como disse Vendala, por um pacote de café, por um abacate, coisas assim. Eu tenho um jornalista que eu conheço, que toda vez que falamos isso sobre Cuba, ele me manda um WhatsApp dizendo que é tudo mentira, que é falso, que ele vai muitas vezes, que ele tem uma casa lá. Você está falando do mesmo, Saide, do mesmo? É impressionante, mas ainda tem gente que defende porque acha que está certo, que a prostituição, que uma menor, que... Bom, é inacreditável. Falando de coisas inacreditáveis, Bad Bunny tem menos shows para terminar a turnê na Espanha. Essa é uma boa notícia. E Tony me deu uma mensagem do Bad Bunny. Vamos ver se ele percebe que falam dele, ouçam. Um cara que não canta com letras que discriminam as mulheres, que as tratam pior do que uma cabra e é capaz de lotar 10 estádios em menos de um mês na Espanha, estamos falando de 1 milhão de pessoas. Isso te dá a dimensão de como essa sociedade é cega. Vamos ver, alguém pode me explicar, Bendala, por que esse machista tem essa invenção da casinha do Bad Bunny onde só entram garotas bonitas, loiras, magras e famosas? O mais feio de todos é ele, que é monstruoso e além disso não canta, como disse Tony, não canta. Alguém pode me explicar por que a esquerda coloca ele num pedestal se ele é totalmente o contrário do que eles pregam? Bom, porque eu acho que de alguma forma ele serve para eles. Ou seja, embora seja um fantoche, no fim das contas, Bad Bunny, isso sim, um fantoche que está enchendo eles de dinheiro, porque ele serve para distrair o pessoal, serve para movimentar as massas, para mantê-las de certa forma também em tensão, para aparecer e, acima de tudo, no fim das contas, eu acho que para dispersar e corromper, vamos dizer assim, a moral. E espiritualmente o ser humano, todo aquele que vai lá para ver um monstro, porque é um monstro, é uma coisa grotesca, é uma porcaria, mas que hoje em dia, com a força do marketing e das tecnologias, nos é apresentado, quando não for mais interessante para eles. Albert, também não tenho a menor dúvida de que eles vão derrubar isso sem nenhum problema e vão tirar outro coelho da cartola. Além disso, como você mesmo disse, mas é que ela nem canta, quando eu ouvi a Saide cantar na sua festa foi uma maravilha, porque nós sabemos que Saide também é artista. Tem essa capacidade, essa arte de cantar que vem de dentro
canta muito bem. Na verdade, Said tem que confessar que o próximo jantar, que acho que será no Natal, antes disso vai ser difícil. Vamos fazer em Barcelona. E eu quero que você esteja lá, porque você é um... Porque esta é a minha cidade. É a sua cidade também. Imagina. Bom, me diga. Desculpa. Deixa eu acrescentar algo sobre Benito que as pessoas não sabem. Benito é Bad Bunny, Benito, tudo que não... Benito é um nome lindo. Não é nada feio. Não. Bem, alguma vez você tem, não é? Vamos ver, tudo o que se move por trás de Benito, certo? Que vem de todo esse movimento separatista de esquerda porto-riquenho. Inclusive, também comentam que por trás das suas primeiras produções havia dinheiro da tirania venezuelana de Maduro. É verdade que o empresário era ministro do governo de Hugo Chávez? Sim, ou seja, ele não está ali só para cantar músicas, ele está ali com um objetivo a mais, como explicou Bendala. Ali há uma tentativa de subversão da sociedade e de contaminar a sociedade através desse tipo de mensagem, porque se você começa a ler qualquer letra, o homem está relatando um filme pornográfico. É isso mesmo. Então, claro, isso está sendo ouvido por garotos de 14, 15, 16 anos, dançando não sei o quê, e estão enfiando isso na cabeça deles, bombardeando esses garotos. Mesmo assim, nos chamam de antiquados ou qualquer coisa desse tipo, mas cada coisa no seu tempo, né? Quando for a hora certa, e não submeter as crianças a esse tipo de hipersexualização e a esse tipo de ideologia neo-esquerdista, globalista que eles têm, que ficam colocando essas mensagens e ideias na cabeça deles. Temos que ficar muito atentos, pois nada é por acaso. Bom, aqui a gente gosta de praticar com o exemplo, ou pelo menos tentar, e sempre dizemos que é preciso passar para a ação, que não devemos ficar só na teoria. Tentamos fazer ações como a última marcha pela dignidade, provocar ações para que não fiquemos sentados, como dizem, não sejamos percebes de sofá. Tem uma senhora neste vídeo, eu não sei quem é a senhora que fez o que vocês vão ver, mas isso me causa uma admiração impressionante. Imagine que você está no metrô ou no trem e na sua frente senta um senhor que não é daqui, pelo menos não nasceu aqui, é imigrante. Imediatamente ele coloca os pés em cima do assento da frente, ou seja, ao seu lado. E você, espanhol com família espanhola, com seus impostos, ajudou a pagar esse transporte público, não é um transporte privado. Essa mulher reagiu assim. Não coloque os pés aí, porco, pois não coloque. Eu falei para o senhor e o senhor não se incomodou, não é? Também temos celular e podemos postar nas redes sociais. Tô me comportando, você não. Isso aparece nas redes sociais. Poste, porque eu defendo a minha propriedade. Isso é nosso e temos que cuidar, porque se destruírem, na Espanha tem uma lei. Isso aqui tem que ser cuidado. Cuidar disso, você sabe o que é cuidar? Por isso não pode destruir nem sujar com os pés. O que você achou da Vendala? É a atitude, não é? Uma heroína, uma verdadeira, um ser humano com dignidade, ou seja, espanhola, daqui, com dignidade. Uma pessoa com coragem, além disso, e uma pessoa coerente com o que todos nós devemos ser, porque isso não pode ser permitido. Além disso, eu a elogio. Estou cansado de ver no metrô em Madrid, ao ver essas atitudes, não a dessa senhora, mas da outra. E até mesmo enfrentar. E também estou cansado de ver... Já discuti mais de uma vez ao pedir educadamente para tirarem os pés dali porque estavam atrapalhando. Isso, tem muita gente que fica do lado de quem não cumpre nem a mínima norma de educação e de dignidade e respeito pelos outros, que é sentar direito, não incomodar, não colocar, não entrar com a mochila, etc, etc, etc. É isso que tem que ser feito, Alberto. E fico feliz que você traga esse exemplo mais uma vez, Alberto, maravilhoso aqui no seu programa, porque é isso que tem que ser feito. Esse é o exemplo que deve ser seguido e não ter medo, mas sim com educação, porém com firmeza dizer isso. Vamos lá, a correia para mim. Além disso, aqui não houve nenhum insulto, a senhora agiu com firmeza, mas com educação. Temos que proteger o que é de todos, não é, Said?
Sim, claro. Muitas vezes eu entro no metrô e digo direto: tira os pés daí, tira os pés daí. Você é bem grandão e dá medo, mas eu não. Tira os pés daí, porque por sua culpa depois os espanhóis acabam odiando todos nós. E então, claro, como me vem assim com um pouco de carne e tal, dizem: ai meu Deus, por quê? Mas eu não digo o que é isso, mas que coisa é essa, compadre? Não, mas é muito importante que outros... E a música também. Claro, mas que outros espanhóis com outra origem como você. Vocês dão exemplo para aqueles que fazem isso, que são poucos, mas incomodam muito e passam uma imagem ruim da imigração decente, trabalhadora, legal, que é a que existe neste país. Tem uma pergunta que vou fazer para vocês, e já faz dias que estamos fazendo com o burburinho sobre se Feijó. No final, ele vai se atrever a apresentar uma moção de censura instrumental. Perguntamos para vocês por uns 2 dias quem vocês colocariam como candidato dessa moção de censura apenas para chegar às eleições. Tem que ser alguém reconhecido, íntegro, que não seja de um partido político específico. Bom, me fizeram muitas propostas. Ouvimos Isabel, Roberto, Pera e Meiba. Para mim, quem eu adoraria e vejo como capacitado é Marcos de Quinto. Que mania com Felipe González. Lembremos que na sua primeira celebração, quando ganhou as eleições, estava Pablo Escobar Gaviria comemorando com ele, e vai saber quantos mais. Para uma moção de censura colocar Felipe González, então coloquemos o filho do Chapo Guzmán ou um bom narcoterrorista, não Maduro, colocamos o Maduro. Minha candidata para liderar a moção de censura instrumental é Rosa Dias. Acho que é uma pessoa honesta e sensata e, além disso, conhece perfeitamente os bastidores da política espanhola. Eu escolheria como presidente dessa transição, digamos, a Soraya Sáenz de Santa Maria ou ao Alberto Rivera, um dos dois. Vamos ver, quem você colocaria nessa moção, Bendala? Veja, apesar de ser difícil, estamos tão calejados que já não acreditamos nem em nós mesmos. Eu já não acredito em mim. Eu ia dizer que colocaria a mim mesmo, mas logicamente isso é um absurdo. Talvez eu escolheria Marcos de Quinto, porque atualmente eu acho que ele é a pessoa mais coerente com sua trajetória e a pessoa que acho que está mais dando a cara à tapa e acho que é quem realmente merece ter esse protagonismo nesse momento. Além disso, eu realmente acho que ele apresentaria muito bem, que estaria firme, contundente e ainda com muita dignidade. E eu acho que, além disso, realmente atrairia pessoas de todos os setores. Inclusive também da parte da esquerda saudável, que existe também. Eu conheço pessoas da esquerda, mas que são pessoas sensatas, que eu acho que também iriam com ele. Eu escolheria Marcos de Quinto nesse caso. E você, Saide? Quantos eu posso escolher? Só posso escolher um, porque... Bom, se quiser, diga 2 nomes, mas não muitos. Bom, Alejo Vidal Quadras e Iván Espinosa de los Monteros. Certo. E Tamames é o único comunista que eu respeito. O único que eu respeito. Sendo comunista, né? Sim, é o único. Sempre que digo isso, as pessoas me olham como se não entendessem, já que odeio comunistas. Explico que por isso respeito um pouco ele. Mas não totalmente, porque Tamames e eu já brigamos muito. Eu digo pra ele, com o perdão da palavra, comunismo é uma merda, Tamames. Ele me diz, não sai de não sei o que, sim. Mas... Os nomes não são ruins. Ei, tem uma imagem que apareceu esses dias, eu vi em algumas mensagens nas redes sociais. Vocês estão vendo aí, mostra o Feijó com o Raul Castro numa visita oficial que ele fez, acho que em 2017. Eu digo isso para seguir em frente. Se o Feijó chegar à presidência do governo daqui a 1 ano ou 2, espero que antes, e na verdade espero que ele nunca chegue, Feijó. Eu gostaria que chegassem outros, mas estou sendo prático, porque no final é isso que importa. Podemos confiar nele, porque imagens como essa com Raul Castro me deixam em alerta. Bom, não sei se você sabe que Feijó, recentemente, assim como Abascal, foram recebidos na residência do embaixador dos Estados Unidos, aqui na Espanha, o senhor Benjamin León.
Também Marco Rubio tem conversado com Feijó, então ele está muito bem orientado. De qualquer forma, deixem-me dizer uma coisa sobre isso, porque isso nunca falei com Feijó sobre esse assunto, porque nem o conheço, mas já conversei com outros, com os cântabros e tudo mais. Falei com membros do Partido Popular e eles me disseram, olha, Said, foi isso que me disseram uma vez num parlamento. Sabemos que Cuba é uma ditadura. Mas o que realmente nos preocupa e que temos que aceitar essa situação e isso é uma realidade, o que nos preocupa são nossos velhinhos que estão em Cuba, que há muitos velhinhos galegos, muitos velhinhos da Cantábria e de muitos lugares da Espanha que já são bem idosos. E se a gente não aceitar as condições desse pessoal, não podemos mandar nenhum euro para que eles possam comer. Com isso, não estou justificando essa situação, porque esse encontro de Feijó com Raul também trouxe negócios para a Galícia e a Casa de Fidel. De Ramon Castro, que fica em um vilarejo onde Judas perdeu as botas. Na Galícia, lá em um vilarejo bem distante, inauguraram a Casa do Imigrante Galego, é a casa do homem que saiu do seu ônibus para escoltar Fidel e Raul. Mas, enfim, essas coisas acontecem, né? E eu acho que ele está muito bem informado. Bom, eu confio. Aliás, você já deu os parabéns para Raul Castro, que está completando 95 anos. Sim, que ele faça mais 95 anos já no inferno. Essa é uma bela felicitação. Bem, senhores, sobre o governo da Espanha falam Ana, Maria, José Inácio e mais uma amiga. Como pode ser que até mesmo Isabel Duran, a jornalista do debate, já está dizendo que Pedro Sánchez vai ganhar as eleições de 2027? Por isso agora ele não quer fazer eleições, porque da sua Moncloa, o bunker da sua Moncloa, ele está preparando mais 5 dias de reflexão, mas com ainda mais maldade do que antes. Sánchez, com seu wokismo e modernismo, e seguir em frente, porque isso é o melhor para a sociedade, é criar uma sociedade totalitária com o regime dele como chefão do crime, que se dedica a traficar com o que há de mais baixo na humanidade, que é o narcotráfico e o crime. Eles estão vendo isso com a visita do Papa, o caso do Feijó, porque estão dando um enfoque de esquerda e direita e as coisas hoje em dia não são assim. Hoje em dia o mundo não está dividido entre esquerda e direita, está dividido entre globalistas e não globalistas. Seria maravilhoso entrar com uma máquina escavadeira e levantar até as lajotas do chão para ver se a gente começa logo a se mexer e colocar essa gente toda para fora. Bendala, ontem Alfonso Rojo me dizia que ainda temos 1 ano de sofrimento, que ele não acredita que antes disso essas aventuras das moções instrumentais possam avançar. Você concorda? Ainda temos 1 ano? Sim, ainda temos 1 ano. Alfonso Rojo, mais um valente, assim como você, Alberto, terão seu trabalho reconhecido pela história. E isso não é puxação de saco, porque eu não entendo muito disso. Por isso... Vamos ver se estaremos vivos até lá, porque eu e Alfonso já temos uma certa idade. Eu tenho mais, mas Alfonso Rojo também é um grande analista. Eu acho que sim, continuo dizendo isso. Temos mais 1 ano. Ele só vai convocar eleições quando achar que tudo isso que vem preparando há 2 anos, Alberto, porque ele já sabia mais ou menos que de alguma forma iam estourar várias bombas no colo dele. Quando ele achar que está tudo bem estruturado para conseguir não uma maioria absoluta, mas sim o suficiente para negociar de novo com quem a gente já sabe e continuar mais 4 anos no poder? De jeito nenhum ele está morto, de jeito nenhum ele está desgastado, pode até estar totalmente desacreditado, mas esse homem é assim mesmo. Ele é um doente mental e, além disso, sabe que corre um risco muito grande. E é que talvez ele possa ser o segundo presidente a acabar na cadeia. Esperamos que o primeiro seja Rodrigo Zapatero, né? E então isso também acho que o assusta, né? Ele não deixa de ser um ser humano que tem seus momentos, logicamente, e que, portanto, vê que se ele ceder o poder vai acabar bem, pode acabar muito mal, ou fugindo daqui, mas vai saber se então a DEA ou qualquer outra DEA por aí o pega, como parece que vai acontecer com Rodrigo Zapatero, e ele preferiu ficar aqui a enfrentar uma justiça que, como vemos, está em grande parte controlada.
Reparem que Sanches sempre dá pistas antes de cometer uma fraude. Por exemplo, antes de 23 de julho, da fraude eleitoral que acreditamos que o levou a renovar a presidência do governo, ele não parava de falar sobre como o voto por correio era importante. Ouçam. Solicite já o voto por correio. É muito simples, é seguro. O voto por correio foi nos Estados Unidos a alavanca da mudança. Bem, agora ele não para de enviar mensagens sobre a importância da memória democrática. Por quê? Para que votem filhos, netos, primos em Buenos Aires, na metade da Hispanoamérica, todos nele. Ele mesmo vai se encarregar de que as condições sejam as adequadas para se manter no poder. Embora Alfonso dissesse, tomara que seja verdade, Alfonso Rojo, que desta vez, mesmo que possivelmente cometa fraude como em outras vezes, não teria força suficiente. Porque no final pode-se mover um pequeno percentual com essas trapaças, mas se houver uma massa contra ele, não há quem o pare. Tomara que a gente veja isso. Eu ficaria feliz no dia em que ele for embora, feliz. Bom, eu tenho que te perguntar, porque vocês dois são católicos, e suponho que você já está prestes a sair amanhã para receber o Papa. Em Madrid e você em Barcelona, certo, Saidé? Paco está falando do Papa. Quero te lembrar que Papa, a palavra Papa, em sânscrito, que é a mãe de todas as línguas, na forma mais antiga conhecida neste mundo, o sânscrito significa pecado. Já está tudo dito. Bem, pode-se ser crítico. Você vai, Saidé, vê-la em Barcelona ou não? É que eu não sou católico. Como assim não? De onde? Qual é a sua religião? Eu sou protestante. Eu não sabia disso. Além de que eu não vou. Agora eu entendo. Eu estou quase protestando tanto que vou virar protestante também, como você. Me restam 10 minutos. Ou seja, você nem chegou perto da visita do Papa em Barcelona, né? Não, veja, o Papa é uma figura importante para um determinado setor dos cristãos, aliás, o maior de todos, mas para mim, pessoalmente, a visita dele não me comove nem nada do tipo. Eu incentivo todos os católicos a irem ver o seu representante, claro que sejam mais numerosos do que todos esses grupinhos separatistas que agora estão reclamando, porque o Papa vai fazer a homilia em espanhol. E vai um grupo também, que é o grupo dos ateus, é que essas coisas agitadas acontecem aqui na Catalunha, né? Que te deixam sempre assim. O que vai acontecer? Vai o grupo dos ateus e várias pessoas, e tem muita movimentação nas redes sociais, né? Vamos falar em catalão. Os ateus vão se manifestar em Barcelona contra o Papa? Sim. Meu Deus. Os ateus separatistas catalães, cuidado. Claro. Se você não é separatista catalão, não recebe subsídio, cara, vamos lá. Não, cara, não. Ateus de graça. O que disse Silvia? Ela disse que não vai, porque assim como o Papa, ela vai fazer a missa e a homilia lá em espanhol. Porque essa é a língua do invasor e todas essas coisas que ela tem na cabeça. Será que o Papa está super preocupado porque Rios não vai? Olha, Francisco, eles são uma prova de fé, tanto o Papa Francisco quanto esse Papa. Quando estivemos na Marcha da Dignidade, a COP, que é da Igreja Católica, não apoiou, eu pensei que já era, né? Além disso, essa marcha não foi apoiada ao mesmo tempo em que no IRPF, quando você marca o 07 da igreja, né? Eu sempre digo, pensem antes de marcar, por favor, porque existem muitas outras opções, a igreja não é só isso. E não falo isso por causa da Caritas, sei que faz um grande trabalho, mas sem dúvida quem dirige a igreja na Espanha deixa muito a desejar, você não acha? Claro, totalmente. Olha, eu sou muito crítico, sou católico, apostólico, romano, praticante, mas sou muito crítico com a situação da igreja em geral, no mundo e da espanhola em particular, ao ver. Eu não vou ver o Papa Leão XIV, sinto muito, acho que a visita é inoportuna e, além disso, algo pior, cúmplice. Acredito que não era hora de vir à Espanha nem de ter recebido essa pessoa antes. Acho que, além disso, o Papa deve vir para pregar.
o Evangelho, afastando-se de festas e dessas cenas. Madrid está colapsada, já é tremendo o que está acontecendo, mandaram todo mundo trabalhar remotamente. No domingo, o bispo Cobo, inaceitável, ordenou suspender o culto em toda a província de Madrid. Precisamos ir à missa à tarde porque o Papa vem. Isso não foi feito com João Paulo II, nem com Bento XVI, pois não havia motivo. Além disso, estão organizando várias festas aqui em Barcelona. Nas Canárias, acho que eles prepararam uma com os barcos em forma de cruz e não sei mais o que. É impressionante. O Papa, se vier, é o guia espiritual, não é o chefe de um pequeno estado virtual insignificante que não serve para nada. Ele é o líder espiritual e deveria vir pregar o evangelho de verdade. Dizer primeiro ao clero espanhol, e você já sabe a quem me refiro, a Conferência Episcopal e seus meios de comunicação e tudo mais, que estão causando escândalo em todos os aspectos. Dizer também que temos aqui uma série de leis que não se inspiram na doutrina social e moral da Igreja. O aborto, toda essa questão sodomítica dos homossexuais, isso é depravado, porque já não se trata de respeito, mas sim de uma depravação tremenda. A corrupção, é preciso vir denunciar o que Jesus Cristo denunciou, e foi por isso que ele foi levado à cruz, chamava-os de fariseus, sepulcros caiados, hipócritas, e eles eram o poder daquela época, veja só. Sacerdotes, as autoridades, e ele os colocou em seu devido lugar. Por isso também acabou na cruz. O Papa sim vem para isso. O Papa pode celebrar uma missa no IFEMA, fora de Madrid, sem incomodar ninguém, para que vá quem quiser, e não de forma supersticiosa, forçada, porque o cardeal suspende o culto. Depois, porque ele não vai, por exemplo, ao Pilar de Zaragoza, a primeira aparição da Virgem em toda a história, e porque não vai ao Vale dos Caídos, que estão profanando, se é que este governo vai destruir o Vale, que é uma basílica pontifícia. Então, eu acho que é uma visita inoportuna e, pior ainda, cúmplice com o que está acontecendo na Espanha em todos os aspectos. Sinto muito, mas como católico é assim. O que você pensa, muitos pensam também, e estou recebendo mensagens nesse sentido. Veja, o governo que mais tirou cruzes na história da Espanha foi o Sánchez, e agora eles querem se limpar como católicos. Eu acho que Sánchez, como está buscando votos onde for, agora acha que também pode enganar os católicos trazendo o Papa para que votem nele. Veja, qualquer coisa eles são capazes. Claro, Alberto, já disse Henrique IV que Paris bem vale uma missa. Eu acho que Sánchez, que não é bobo, disse que continuar no poder bem vale trazer o Papa e passeá-lo por aqui para que alguns também votem nele. Amigos, obrigado por estarem aqui hoje. Feliz fim de semana, aguente os problemas de trânsito em Madrid, prepare-se, na segunda-feira vamos contar o que aconteceu. E como eu dizia, hoje também não está a Susana Gás, que perdeu a mãe, e para quem enviamos um beijo enorme daqui, espero que na segunda-feira ela já possa estar encerrando tudo e com seu sorriso de sempre. Sentimos falta dela, no programa sentimos falta dela. Um abraço para vocês dois, companheiros, Saide, se cuida. Um abraço. Tchau. E amigos, hoje é sexta-feira, Paco Álvares, nosso historiador, fala sobre heróis. Mas hoje fazemos isso com a neta de um dos heróis que comentamos aqui na semana passada e que entrou em contato com este programa. Aqui sim acontecem milagres. Em 1 minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Senhores, temos seguidores fiéis do programa em todo o mundo e eles nos dão alegrias e surpresas diariamente. Todas as sextas-feiras aqui, Paco Álvares fala sobre um herói da história da Espanha. Tentamos buscar heróis não muito conhecidos, pessoas que deveriam ter muito mais homenagens públicas, estátuas ou ruas, mas a história muitas vezes se esquece delas. E falamos do capitão Santiago Cortés González. Há apenas alguns dias, junto com 200 guardas civis, ele defendeu homens, mulheres e crianças durante 8 meses. Em um lugar da Espanha, no santuário de Santa Maria de la Cabeza, em Andújar,
A história desse herói tinha passado muito despercebida. Que bom que o Paco me lembra disso. Seja bem-vindo de volta, Paco. Como vai? Pois é um prazer, como sempre, estar com você, com os confidenciais e de lembrar dos nossos heróis, que são muitos, muitos mesmo, e que todos merecem estar nos livros, evidentemente. Bom, o que aconteceu aqui foi, e aí está a emoção, é que uma amiga do programa, que se chama Inca, conhece a família do capitão. Ela passa o áudio e o vídeo que fizemos aqui e no final recebo uma mensagem de Carmelisa Cortés, que é a neta do capitão Cortés. Carmelisa, seja bem-vinda, como vai você? Estou encantada de estar com vocês e com este programa, que com certeza vou acompanhar a partir de agora. Obrigada por lembrar da figura do capitão Cortés, do meu avô e daquele punhado de valentes que defenderam o santuário da Virgem da Cabeça. Não é de Santa Maria da Cabeça, é da Virgem da Cabeça. Exato, da Virgem da Cabeça. Seu avô foi muito importante, foi alguém na família, eu entendo, isso eles lembram e veneram, mas vejo pouco reconhecimento público fora disso, não é? Bem, nesses momentos em que estamos vivendo o que estamos vivendo na Espanha, mas de fato o capitão Cortés, até em uma cidadezinha da costa de Granada, tem uma rua que ainda mantém o nome dele. Enquanto isso, em Forencorrembartos, perto da província de Jaén, eles trocaram pelo nome de La Passionaria. Enfim, são as coisas que infelizmente estamos vivendo aqui. Que pena! Eles foram embora no mês de agosto. Havia primeiro, no começo, quero dizer, uma indecisão por parte do chefe da comandância, o tenente-coronel Iglesias e o comandante Nofuentes, mas no final decidiram subir. Portanto, meu avô não era o de maior patente. Chamaram o tenente-coronel Iglesias para Madrid e ele sabia que não voltaria, tanto que ele deixou sua esposa, Dona Modesta, responsável pelos outros. Muitos civis que estavam lá no acampamento, aos pés da Virgem da Cabeça e sob custódia. Ou pelo menos ali. Carmen Lisa, queria comentar algo com você, pois seu avô é incrível. É uma honra conversar com você, afinal é história viva, não é? Mas enfim, seu avô... Eu não tenho nenhum mérito, além de sempre levar o nome dele como bandeira e tudo mais. Bem, está no meu sangue e muitas vezes tive que pensar em quem eu sou para sempre falar de uma forma coerente. Para estar à altura, evidentemente, de antepassados tão grandiosos, o que vou te dizer é que tenho lembrado muito dele nesses dias, quando a UCO foi a direção-geral da Guarda Civil, porque seu avô já tinha sido processado em 2 ocasiões por ter agido contra o PSOE daquela época. Queria te perguntar se na família, ele tinha comentado algo sobre isso. Na manifestação de 32, ele interveio porque havia deputados socialistas armados e depois, claro, como ele terminou com isso e como também evitou que a Revolução de 34 acontecesse na sua região, na sua guarda, se ele tinha comentado algo sobre isso, veja só. E ainda por cima, por cumprir a lei, me perseguem e me processam, como aconteceu, não é? Como vimos que ainda está acontecendo. Eu acho que isso pouco importava para ele. O que importava para ele era manter a ordem e a disciplina. E então, até mesmo quando no santuário, lá em cima no santuário, o comandante Fuentes, quis entregar armas para o lado republicano e ele disse que, bom, entre entregar algumas que já estavam ruins, mal... E o que aconteceu foi que ele foi pego, foi feito prisioneiro e assumiu o cargo de chefe do acampamento. Não é o mais velho, mas quem assumiu a autoridade não forçou ninguém. Na verdade, ele disse, aqui estamos, quem quiser ficar comigo, fica, quem não quiser ficar comigo pode ir embora. Mas estamos aqui pelo que viemos.
Uma coisa, Carmelita, você tem netos, também tem bisnetos que vão ser guardas civis. A tradição familiar continua não só com seu pai. A única que queria ser guarda civil era eu. Nasci antes do meu tempo para fazer isso. Essa é minha verdadeira vocação, uma vocação frustrada. E a única coisa que consegui fazer para tirar essa vontade foi me tornar reservista voluntária. Mas na Guarda Civil também não existem reservistas voluntários. Sou reservista voluntária do Exército. Que bom. Mas sou alferes. Cheguei a alferes. Bom, não, só oficial do Exército Espanhol de Infantaria. Minha nossa, o senhor é de infantaria? Parece pouco para você? Em reservistas tem mais, quer dizer, Marinha, Exército, e aí tem... Sim. Então, bom, eu escolhi, evidentemente. Mas há muitas pessoas que, mesmo que a gente não acredite, ou não acreditem, ou não se saiba, continuam lembrando do Capitão Cortés. Eu, que vou muito ao santuário, em média 2 vezes por ano, para depositar a coroa de louros ou o ramo de flores com nossa maravilhosa bandeira vermelha e amarela. Ou seja, vermelha, amarela e vermelha. Eu faço umas faixas com a nossa bandeira. Já na cripta, onde ele está enterrado atualmente, no próprio Santuário da Virgem da Cabeça, isso foi feito em 45, porque uma vez que, como comentou Paco, que o tinham reconhecido pelo uniforme na vala comum, em seguida passou ao convento dos sanitários em Andújar e, quando o santuário foi reconstruído, ele foi transferido com grandes honras para lá e tudo isso. Toda vez que eu subo à cripta, que agora já não nos deixam, bom, temos que pedir permissão à comandância. Antes de ir, assinar, abriam a cripta para mim, eu levava as coroas e pronto. Só entram os familiares, mas há muitas pessoas que vão. O Capitão Cortés. E a senhora é da família? Porque nos disseram que não podemos entrar. Bem, sim, é uma honra. E eu me sinto cheia de orgulho, de verdade. É maravilhoso. É muito zelo, evidentemente, mas eu não quero falar. E o mesmo, isso pode me custar algo com o tema da memória histórica. E eu não me importaria por mim, mas sim pelo capitão. O que eu vou dizer é que, na Guarda Civil, o lema "A honra é minha divisa" não é apenas um slogan. E pessoas como seu avô e como seu pai são prova de que isso é verdade. Ou seja, se ainda existe honra na Espanha, é porque a Guarda Civil a protege. Simples e direto. Bom, exatamente. E como ele disse, a Guarda Civil morre, mas não se rende. Foi ele quem disse isso. O santuário havia se rendido. O santuário já não se rendeu. O santuário caiu no dia 1º de maio. E ele morreu, como contou muito bem outro dia o senhor Francisco. Morreu no dia seguinte, no dia 2 de maio, no Hospital de Sangue, bem pertinho, entre o santuário e Andújar. Mas demoraram 4 horas para fazer esse percurso. Parece que ficaram fazendo uma série de perguntas para ele. E, bom, eu tenho aqui... Olha, eles se comunicavam através de pombos correio. Muitas vezes as mensagens estão cifradas. Eu tenho todos os boletins dessas guerras, desses pombos nos quadros, que iam enviando mensagens para Córdoba. O general Queipo de Llano tinha um carinho especial pelo santuário e quis libertá-los o tempo todo. Assim como fizeram com a Casa de Toledo, iam fazer com o santuário e estavam se comunicando o tempo todo. Então, alguns pombos acabavam caindo nas mãos do inimigo. O exército republicano precisava enviar mensagens cifradas. Mas tem uma que eu copiei para esta entrevista, se vocês acharem bom. Vou ler porque acho que é... Você pode nos dizer qual era a mensagem codificada que aquela pomba correio levava? Essa não vinha codificada. Essa não ia codificada.
Não, e além disso é do dia 27 de abril, ou seja, 3 dias antes do santuário cair. Mas me parece que é de uma grandeza tão bonita, por isso foi que antes de vir eu a copiei, para, se me dessem a oportunidade, eu pudesse lê-la. O que diz essa carta, Carmelisa? Um dia civil, comandância de Jaén, capitã-chefe interina, claro, era a capitã-chefe interina, a chefe interina do acampamento. Excelentíssimo senhor. Às 14 horas ataque este acampamento. Vejo 10 tanques blindados, que são o último recurso ao qual nosso inimigo poderia recorrer para com a sua consecução, de seus sinistros propósitos. Embora as pombas soltas esta manhã ainda estejam entre os escombros deste santuário, com a fé que, como cristã e patriota, coloco em todos os meus atos, permito-me dirigir-me novamente à Vossa Excelência para informar-lhes sobre esses fatos, caso ainda haja tempo. Se pensasse no quanto é necessário o auxílio, que há tempos venho solicitando, não peço por mim, já que, afinal de contas, minha vida vale pouco, mas sim pelas 1.200 pessoas inocentes que me suplicam por isso. Sem perder a esperança da libertação, Deus guarde Vossa Excelência por muitos anos. Acampamento do Santuário, aos 27 de abril de 1937. O capitão Santiago Cortés, rubricado com sua assinatura e dirigido aos excelentíssimos senhores dos Exércitos Nacionais, General-Chefe do Exército do Sul e Governador Militar de Córdoba, o General Pepo de Llano. Com isso... Buf! Me parece precioso e demonstra que até o fim ele pensou nos civis que protegia e não em sua própria vida. Faltando 3 dias para isso acabar, Carmelita Cortés, foi um prazer conhecê-la e relembrar a figura do seu avô, além de saber que a essência dele vive em você e em outros familiares. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês por terem me dado essa oportunidade. Muito prazer em conhecê-los. E bom, obrigada, Paco, por ir relembrando ou resgatando tantos seres, tantos heróis que temos, que escreveram histórias tão bonitas e tão puras. É a nossa querida pátria. É uma honra falar de pessoas como seu avô, de conhecer e ter presenciado a história viva. Essa lição de história que você acabou de nos ler quero dizer, é a melhor coisa, sem dúvida, que vai me acontecer em muito tempo. Muito obrigado, de verdade, de coração. De verdade, eu recomendo um livro, não ganho comissão nenhuma, O Morro dos Heróis, de Santiago de Lucia. Eu digo isso porque foi escrito reunindo depoimentos de todos os sobreviventes que mandaram para Valência. Então, os fatos estavam muito, muito, muito recentes e ele foi recolhendo tudo. Muito bem. O Morro dos Heróis. Vou anotar esse nome. Carmelisa, Paco, Álvares, muito obrigado a vocês dois. Alberto, Paco, um fortíssimo abraço. Adeus, querida. Adeus, Paco. Adeus. Adeus. Amigos estão me mandando muitas mensagens e, Catalina, algo importante está acontecendo nos comércios com a Receita Federal. Ouçam. Acabei de sair de uma compra em um pequeno comércio. Como eu precisava do recibo, pedi ao senhor, por favor, que me desse o recibo. E ele me respondeu que a máquina estava quebrada, que teria que fazer o recibo à mão com todos os dados. Ele disse, e eu não vou comprar uma máquina nova porque, na verdade, a que eu teria que colocar nova, somos obrigados a conectá-la diretamente com a Receita Federal. Fiquei chocada. Mas é verdade, é verdade. Ou seja, enquanto a turma do Sanches saqueia o país e Zapatero enriquece, aqui eles vão atrás do comerciante para ver se ele vai ficar com €1 e não declarar no imposto de renda. É para expulsar eles do país o quanto antes e começar a limpar e regenerar. Bom, se preparem que tem mais alguém que não quer que eu diga o nome, J.
me mandou essa comparação entre uma coruja e Lady Diaz. Elas realmente se parecem muito. Mas, por favor, não comparem uma coruja honrada e limpa com essa criatura. Não, vamos colocar cada coisa em seu devido lugar. E Fräulein Nister, temos um novo capítulo da sua Sanchida, vejam. O irmão está se aproximando. Davi, o que aconteceu? Por que essa cara? Não aguento mais. Minha arte está presa entre essas 4 paredes. Minha alma de artista está sofrendo. Não fica assim, cara. Vou pensar em algo e te aviso. Vai lá cuidar das suas coisas. Obrigado, Pedro. Todo triste, David Sánchez. Como é difícil ser presidente. Bolanhos. Sim, Sanchida. Corre, inútil, e organiza algo para meu irmão ficar contente. Tenho que fazer tudo sozinho. Não, Sanchida, claro que não. Vou resolver agora. Gutancito, vem. E rapidinho. E um tempo depois. Preparamos o auditório para ele se apresentar para todos aqui na Moncloa. Sério? Obrigado. Finalmente minha arte vai voar livre. Isso aí. Você é idiota, Bolanhos? Como assim um show? Eu quis dizer para você comprar ingressos para ele ir ao parque de diversões ou algo assim. Quem vai assistir a uma porcaria dessas? Pedi ao Gutancito que trouxesse voluntários. São Sanchida. E o senhor, claro. E você também vai, não é? Não, Sanchida. Tenho muita roupa para passar. Vai, seu desgraçado, entra pra dentro. Voluntário? Voluntário? Pedro Guapa? Não, por favor, piedade. E aí eles obrigam o ministro das Relações Exteriores, Oscar Puente. À força. Não, por favor, prefiro morrer. Mas é gostoso. Ainda tenho muita roupa pra passar. Oi, Pedro. É aqui que renovam os ministérios? Sim, vá até a porta no fundo. Lá renovam por mais 4 anos. Oi, Pedro. Vim ao concerto porque o Bolanhos me chamou. Mas por que você está me gravando? Leiné. Ai, desculpa, é o costume. Show incrível, Sanchida. Que maravilha. Nada assim desde Mozart. Obrigado. Foi realmente um privilégio. Ainda nem começou, imbecis. Entrem logo, cacatuas. Assim são os de Freud e Lannister. Na verdade, eles representam perfeitamente como está a política na Espanha dia após dia. Silvia, obrigado pela sua mensagem. Eu te acompanho desde a época de Gil, de tudo isso que aconteceu em Marbella, na época de Balena Blanca, na época da Pantoja com o prefeito de Marbella. Bem, sou uma fiel seguidora sua. Te mando um abraço e obrigada por lutar pela nossa Espanha. Muito obrigado, Silvia. Um beijo. Na verdade, vendo de longe, ao lado de Sánchez e sua turma, Isabel Pantoja era uma irmã de caridade. Olhem, vários de vocês me mandaram isso. Pedro Sánchez afirma que existe uma campanha paga para falar mal dele. Diz, alguém sabe onde é que se recebe? Porque já faz anos que falo mal dele de graça. Tô dentro? Bom, e meu apoio aos amigos da Terra Ignota que tiveram o canal do YouTube fechado e eu espero que recuperem logo porque não há motivo para esse fechamento. Muitos confidenciais me lembraram disso. Saibam que a Terra Ignota, que acho que vocês conhecem, que são muito grandes e que, bem, são confidenciais, eu acho que tiveram o canal do YouTube fechado. Obrigado, amigo, e continuaremos nos informando para ver o que podemos fazer para ajudá-los, que é o que eles fariam por nós. Bom, amigos, hoje é sexta-feira, foi uma semana difícil por muitos motivos que vocês já conhecem. A qualquer momento, se aparecermos por aqui, é porque algo grave está acontecendo, talvez relacionado com a visita do Papa. E espero que não, tomara que tudo corra bem, mas nossas informações dizem que Sánchez aproveita tudo e não vai deixar passar esse foco internacional que a visita do Papa lhe dá. Ou seja, prudência, vigilância e seguimos na trincheira. Abraços. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta.
Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castillón Confidencial de Alberto Castillón.